A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Estou com a minha Bíblia aberta aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, não satisfareis. Não sereis escravos, arrastados, dominados. Não sereis seduzidos e vencidos, pelas concupiscências da carne, os desejos, a cobiça errada da carne. Os sentimentos, pensamentos e desejos da carne que são contrários à palavra de Deus, que querem te levar ao pecado, a ficar contaminado. Porque a tentação, ela é uma troca. O inimigo via carne quer que nós façamos coisas que vão nos contaminar e vamos perder a comunhão com o Senhor, até que nos arrependamos, nos limpamos pelo sangue e creiamos que fomos limpos. Não é só pedir perdão, é crer no perdão. Então é uma batalha onde a pessoa se joga numa lama, entende? Deus disse lá para Josué: não serei convosco, enquanto vocês não retirarem do meio de vocês o pecado. Vocês não poderão prevalecer contra os seus inimigos. Lá em Josué capítulo 6. Então nós vemos que o pecado, ele faz uma barreira entre você e Deus, Isaías 59, 1 e 2. E ele abre para que o inimigo tenha brechas para começar a bater, até que você se arrependa e feche aquela brecha com sangue, através da fé. A questão é que fechar aquela brecha com sangue através da fé, é preciso que você creia no perdão. E se nós pecamos voluntariamente, nós não conseguimos crer. Por isso é muito importante não ferir a nossa consciência para que a fé não naufrague. Porque a pessoa que brinca com Deus, ela começa a não ter fé de que Deus a perdoou. E essa restauração, ela é realmente cada vez menos possível. Passa da linha do arrependimento. Então nós devemos tomar muito cuidado mesmo, para não ferir a nossa consciência, não contaminar a nossa consciência, que é a nossa comunhão com Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então nossa comunhão com Deus, ela é tão preciosa, meus amados irmãos, passo a passo. Aqui diz no próximo versículo, diz assim: porque a carne cobiça, ela deseja de forma maligna contra o Espírito. Então, ela quer destruir os espaços do Espírito. Quando Adão e Eva estavam no paraíso e o diabo tentou Adão e Eva, na verdade, ele estava oferecendo um anzol com uma isca. A tentação é um anzol que traz a isca à morte. Se você cede, perde a sensibilidade e a percepção. Então, o que o inimigo estava fazendo era oferecendo uma troca. Deus, a comunhão com Deus, ou o prazer enganoso do pecado. Não dá para ter os dois. Não tem como. Fica morno, entendeu? Você não pode servir a Deus e a mamão. Você não pode servir a Deus e permanecer no pecado sem arrependimento. Você não vai ter fé. Não tem como. Fé e impureza, contaminado. O homem contaminado, ele fala, mas ele não consegue crer. Lembra que diz lá em Marcos: se você disser e não duvidar no coração? Portanto, quando o homem está no pecado sem arrependimento, ele não tem a consciência de Cristo em nós, esperança da glória, que é um mistério para os amigos. Vocês serão amigos, se fizerem o que eu vos mando. Então nós devemos zelar tanto com a nossa comunhão com o Senhor. Paulo dizia, trazendo cativo todo pensamento a Cristo. Paulo dizia assim, eu cuido para que pregando aos outros, eu mesmo venha ser desqualificado no final. E Paulo dizia o seguinte, também, em todas as suas cartas, sobre o zelo na consagração. Jesus disse, Pedro, nem uma hora pudeste vigiar por dia. Além dessa oração que você faz na mente com o Senhor, parar tudo, por uma hora pelo menos, fechar a porta do seu quarto e orar de propósito. Não é essa oração que você faz andando com Deus de intimidade, entendeu? É uma oração de entrega, onde você se desliga do mundo exterior, tá bom? Muito importante esse momento a sós com o Senhor, a hora silenciosa.
se nós não temos esse tempo de consagração, não vigiamos, não alimentamos o Espírito, a nossa carne começa a chamar a nossa atenção. Começamos a ficar fraco. O homem fraco espiritualmente é um homem que não tem como dizer não aos convites da carne. Mas o homem espiritual, ele discerne. Por isso que o salmista diz: Senhor, sonda os meus pensamentos, vê se é em mim algum pensamento mau. Então, a vida secreta, a vida da alma, né? O que a alma está ouvindo? A carne. Quais são as imaginações? São imaginações impuras, soberbas, de mágoa, ressentimento, ou são imaginações de intercessão, de terceiro céu? Então nós temos que verificar como estão os nossos pensamentos secretos, sentimentos e desejos secretos. Essa faxina com o sangue de Jesus, renunciando esses pensamentos, cobrindo com o sangue de Jesus e dizendo: eu decido não ceder, eu decido me entregar ao Senhor. Isso honra ao Senhor. Quando o homem tentado, ele decide se entregar ao Senhor, ele honra ao Senhor. Ele é promovido, com certeza. A promoção, ela se dá no meio de muitas provas, perseguições e tentações. Por isso que Tiago diz que nós devemos nos alegrar quando passarmos por várias tentações. Não pela tentação em si, mas porque é uma oportunidade de dizer não, de renunciar. Agora, se você caiu, não renunciou, você pode voltar. Se você realmente não brincou com o Senhor, você pode voltar pelo sangue de Jesus, pedindo perdão. Deus vai te perdoar. A questão é você crer no perdão. Você crê no perdão de Deus? Esse é um sinal que o Espírito Santo ainda está na sua vida. Você consegue pedir perdão e crer no perdão de Deus. Sinal de que você não brincou com o Senhor. Porque lá em Hebreus 6 diz que para aqueles que pecam voluntariamente não tem perdão, então não tem arrependimento. Porque aonde há arrependimento há perdão. Mas aonde não há arrependimento ou consciência do perdão de Deus, ou é preciso uma libertação, ou é preciso o fato de que a pessoa veja que ela está brincando com o Senhor. Porque Deus considera o perdão e a percepção do perdão. Quando você está andando com Deus, 1 João 7, e você peca involuntariamente, o Senhor te purifica todo o pecado. Por quê? Porque Ele consegue mostrar para você que Ele te perdoou. Ele consegue mostrar para você que você está perdoado. Isto é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Agora, uma pessoa que pede perdão e não percebe o perdão de Deus e continua se culpando durante muito tempo, ou ela está na carne ou ela extinguiu o Espírito. Ela precisa receber Jesus. Porque o normal é você não pecar, mas se pecares, né? Como diz 1 João 9, você confessa e você tem fé para crer no perdão. Provérbios 28:13 diz que aquele que esconde o pecado, tudo que fizer terá errado. Né? Uma urucubaca, uma zica, tudo é errado. Mas aquele que confessa com a intenção de abandonar. Isso é uma coisa interessante, que nós vamos para as duas pontas aqui. Uma ponta pede perdão e crê no perdão. Na outra ponta, confessa com a intenção de nunca mais praticar. Não quer dizer que não vai praticar de novo, nós estamos num processo, né? Errando cada vez menos, mas já rompemos. Nosso coração, nós decidimos andar no Espírito. Nosso Espírito, nós decidimos nunca mais vou fazer isso. Já rompeu, já morreu para isso. Romanos capítulo 6, 7, 8 fala que nós já morremos para o pecado, que o pecado não terá domínio sobre nós. Portanto, o homem espiritual, ele não premedita pecado. Romanos 13, 14. Ele não faz um quartinho para o pecado. Eu vou pecar e depois eu peço perdão. Não. O homem que ele é espiritual, ele já morreu para o pecado. Ele já declarou guerra no sentido de nunca mais vou fazer isso. Então, quando o homem confessa com a intenção, nunca mais vou fazer isso. E quando o homem, ele confessa e ele consegue crer no perdão de Deus, é porque ele está sendo sincero diante de Deus. Porque não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca peca, até em pensamento. Peca, sim. Eclesiastes 7:20. Então, o sinal de que você é sincero, de que você está com Deus e Deus está com você, não é que você não peca. É que você decidiu nunca mais pecar. E quando, se porventura você pecar, você consegue crer no perdão de Deus. Você chega diante de Deus ali, sem paz, confessa, mas Deus consegue mostrar para você que Ele te perdoou.
Isso é excelência ao Senhor. É manter uma comunhão tão fresquinha, tão sincera, tão intensa, tão constante, tão firme, que você rompeu e morreu pelo pecado. E até nos pensamentos mais secretos, né? E que quando você confessa, Deus consegue dizer para você que você está perdoado, e você consegue perceber que Ele falou com você que você está perdoado. Eu quebro as cadeias sobre a sua vida, declaro que o pecado não está dominando sobre a sua vida. Vestes limpas e azeite transbordando em todo o tempo. Isso é excelência ao Senhor. Um grande abraço em nome de Jesus.